E agora, outra pessoa extremamente simpática também, batalhadora e uma referência para nós aqui no canal Jones Manuel. É ela, Fernanda Melchiona, deputada federal do PSOL, Rio Grande do Sul. Oi, Fernanda, tudo bem? Oi, tudo bom, Mauro? Bom dia a todos que Bom acompanham o dia. canal, bom dia a ti. Então, temos muito o que falar. Eu queria começar falando contigo e saudando desde já, né, Fernanda e sua Dandara, sobre INSS. Você apresentou um projeto, parece um projeto bem relevante, queria que você explicasse para nós esse projeto, em primeiro lugar. Né? Você está propondo um crédito, uma injeção de 6,3 bi de crédito do governo para, para devolver para as pessoas o dinheiro que lhes foi furtado pelo Estado brasileiro. Né? Eram ladrões, mas ladrões atuando no Estado brasileiro. O que é esse teu projeto, Fernando? Na verdade, Mauro, é a figura que a Constituição nos permite e que eu acho que é a correta mesmo, de abrir um crédito extraordinário, ou seja, o dinheiro não sai de nenhuma área social, não sai da saúde, não sai da educação, não sai da assistência, tu abre crédito extraordinário, injeta 6 bi para pagar as pessoas lesadas, roubadas, por intermédio do Estado brasileiro, né? Seja quem estivesse à frente do Estado, Bolsonaro, 4 anos, Lula, 3, mas o que não pode é as pessoas pagarem a conta da corrupção, né? Hoje o governo ontem lançou esse portal, a pessoa contesta, tem 15 dias para associação, sindicato de fachada mostrar que teve ou não um contrato e depois, teoricamente, eles vão obrigar a associação a pagar. Tomara que consigam, mas eu suponho que esses valores da corrupção vão ter que ser reavidos por meio judicial, conhecendo os ladrões, a forma como funcionam as coisas no Brasil, e isso demora, né? Isso demora. O que a gente está propondo? Que os créditos extraordinários entrem, que se devolva tudo para todo mundo, e essa demora, o Estado arque com a demora para receber os valores, e claro, vá buscando judicialmente cada centavo dos aposentados roubados. Sim. Porque há uma questão, né, Fernanda, que acho que é uma questão, inclusive, de concepção. O governo, especialmente o Haddad, tem dito que isto é um problema entre os ladrões e aqueles que foram roubados. Não. A responsabilidade é do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é que não construiu medidas eficazes para impedir o roubo. Então, a rigor, né, eu acho que essa formulação que o governo não tá, parece que está tendo uma luta interna, inclusive, dentro do governo, né, de que ou o governo porque o governo que devolve o dinheiro e depois vai o governo se ressarcir e não o contrário, né? É claro, porque as pessoas foram fraudadas pela intermediação do governo, porque o INSS é um órgão do governo. Esses dados Isso. vazaram via servidores do INSS, uma quadrilha que estava instalada em servidores públicos e operadores do esquema, né? Que eu acho que o desafio é que a Polícia Federal identifique os cabeças políticos e mentores intelectuais do golpe que se perpetuou durante 6 anos entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, que não foram só servidores, que tinha, né, aparentemente, mas também tinha esquema pesado aí, né? Agora, de qualquer maneira, o portal, o meio, a plataforma pela qual o golpe se efetivou foi pelas plataformas do Estado, enquanto Estado brasileiro, que é o INSS. Esses aposentados tiveram os dados tirados daí, tiveram desconto automaticamente feito por aí. Então, não tem nenhuma discussão de que o Estado é corresponsável. Agora, claro, o que tem? Tem um discurso liberal que, quando é dinheiro para ressarcir pobre, é um crime, uma heresia. Quando é para salvar banco, não tem problema. Quando é 50% do orçamento público para pagar banco, também não tem problema. Então, é uma heresia, né? E que tem o governo não querendo, né, gastar, etc. Então, acho que tem essas duas setores contra a minha iniciativa. Né? No primeiro está a burguesia liberal e o próprio bolsonarismo, né? Porque querem que azar dos aposentados, fazem política para os aposentados no sentido de denunciar o roubo, esquecendo que começou no governo Bolsonaro de forma proposital, mas não dão uma alternativa para que as pessoas possam receber. A direita liberal, os primeiros que bateram no meu projeto foi justamente a imprensa burguesa, né? Quando eu botei lá atrás, no início da crise. Aí hoje eu estava vendo
Aí a pessoa entra no meu INSS, vamos combinar que já é difícil, né, gente? Não sei vocês. Claro. O Egov. Nós estamos falando de aposentados, né, 80 Fernanda? anos. Pois é. 80 anos, tá bem, mas a pessoa vai lá, vai para tal. Aí tem 15 dias para a entidade comprovar os documentos. Se os caras fraudavam tudo, eu estava pensando, será que eles não vão ter documento fraudando a assinatura das pessoas? Tudo bem, depois tu comprova que é fraude, mas aí recebe o documento, comprova que é fraude, faz não sei o quê. Aí a linha do governo é que a entidade vai pagar. Sim, isso pressupõe uma boa vontade de uma entidade corrupta, que está roubando o aposentado. Aí tá, não vai pagar de boa vontade, vai pagar judicialmente. Quanto tempo isso vai demorar? Pois é. Não, os aposentados vão estar mortos. É isso que eu não quero. Porque, ao bem ou mal, alguém que foi vítima do esquema há 6 anos tem dinheiro para comprar uma geladeira e um fogãozinho. E isso na vida do povo faz muita diferença, né? Juntando, pegando a média ali, porque os descontos iam de 20 a 80 reais, se a pessoa foi fraudada 6 anos, é um dinheirinho, né? Que dá mais de 2 aposentadorias, que é mais de 50% das pessoas ganham um salário mínimo de aposentadoria, né, Mauro? São esses as vítimas do golpe do Brasil. Sim. Gente que trabalhou a vida inteira, que está no momento que mais precisa de recursos, que recebe uma aposentadoria miserável, gasta tudo com remédio ou com família, muitas vezes, e ainda foi vítima, usando as plataformas e a intermediação do Estado. Que é isso? Eu acho, não, um absurdo. Não, e aí é o que a gente falou. Aparentemente, eu digo aparentemente, que a gente nunca sabe, você tem uma linha dentro do governo que é da AGU, que é o mais pensando nessa sua lógica, e o Ministério da Fazenda e do Planejamento não, né? Tá aqui, ó. Equipe econômica avalia negativamente socorro ao INSS fora da meta, né? Como diz aquele ditado, né? Deus acima de todos, arcabouço acima de tudo. Né? Exatamente. Então, você consegue, no Congresso Nacional, vislumbrar se há de fato uma luta interna no governo em relação a esses dois caminhos? No Congresso não é perceptível, porque essa semana, né, não teve sessão presencial. Então, não deu para ver no sentido das comissões que não funcionaram, etc. Quando o Lupe esteve lá, ainda era ministro, quem falou de crédito extraordinário de devolução fui eu. Teve gente que perguntou como seria a devolução, mas quem defendeu que o Estado entrasse para devolver, de forma clara, né, fui eu, né? Então, eu não percebo, mas o governo é um, né? E, ao fim e ao cabo, a gente sabe o peso do Ministério da Fazenda, né? E não tá lá, o Haddad, o neoliberal, né? Assim, eu sei que porque um governo de conciliação é isso, né? Parte da nossa crítica à ideia de um governo de conciliação é isso. Os interesses burgueses também são atendidos. Claro que a gente sabe que se não fosse o Lula, não ganhava o Bolsonaro, fizemos campanha, tinha que fazer, mas a importância de manter a independência política e ter caracterização das coisas para poder denunciar o que tem que ser denunciado, para poder lutar pelo bom, pelo correto, pelo necessário, está nesses momentos. Eu ia te dizer uma coisa que eu também fiz ontem, que a gente fez uma indicação, não sei se chegamos a protocolar ou se vai hoje, de que o INSS tem que fazer busca ativa. E busca ativa não só digital, né? Porque as agências não têm estrutura, e eu sei, porque conheço os servidores, os sindicatos que lutam, os sindicatos da categoria, que fizeram greve, sei da luta dos trabalhadores. Mas então vai ter que ter contratação, vai ter que ter um mutirão, que não dá para exigir que alguém de 80 anos saiba usar o meu INSS, eu fico pendurado no 135 que nem toca, de tanta gente buscando ligar. Essa é uma questão crucial, né? Eu também estava pensando, legal que você falou, você entrou com uma indicação, que a figura, né, como o executivo se organiza, tu não pode, né, fazer um projeto e vai ser assim assado, então tu faz uma indicação para o governo. Você fez uma indicação, porque, Fernanda, é isso que você falou, aposentados de 80 anos não tem familiaridade com as redes sociais, muitas vezes com o celular, eu vejo pelos meus sogros, é uma dificuldade grande que eles têm de Mauro, operar. tu já usou o teu EGOV?
Já, olha, com muita dificuldade. É isso que eu estou te dizendo, eu também demorei com muita dificuldade, estou reconhecendo aqui, e eu não me considero alguém que não tem uma alfabetização, né, midiática, sei usar e tal, porque é isso, até por uma questão de segurança, não estou nem criticando a plataforma do governo, mas por uma questão de segurança, é uma série de validações que tu tem que ter, né, no caso do EGOV. Então, aí tu vai exigir que o aposentado de 80 anos saiba, de 70, de 60, de 50. Não, você traz essas duas palavrinhas, chave, que inclusive já deviam ter sido usadas lá atrás, né? No caso do BPC, no caso do Bolsa Família, que é busca ativa. Você vai atrás, o Estado vai atrás, até porque, gente, o Estado é responsável por esta fraude. O Estado é responsável. A Claro que é rigor, os responsável. aposentados poderiam processar o Estado brasileiro por terem sido lesados. É claro, é óbvio, não é? E é isso. Aqui a Lara Artemisia, tenho dúvidas que o governo irá ressarcir os aposentados que foram roubados. Na matéria do Cabrini, na Record, ele mostra uma das falsificações da assinatura por uma associação. Até provar que foi fraude, é isso que É você isso que eu falou. estou dizendo. 15 dias, daqui a 15 dias as pessoas precisam mandar um papel. Aí os caras são picareta, descontaram de gente que não pediu. Faz qualquer coisa lá e manda. Aí, claro, depois tu comprova que a assinatura não é da pessoa. Mas alguém no serviço público vai ter que analisar a assinatura da identidade da pessoa com a assinatura que o documento. Aí vai dizer, não, é. Aí vai entrar para a associação devolver o dinheiro daquela pessoa. Quanto tempo vai demorar? É. E nós estamos falando de milhões de pessoas, porque se fosse assim, olha, tem 500 casos assim, tudo bem. Mas tu está falando de milhares de casos assim. Então, tu imagina a confusão. Vamos mudar de assunto? Bom, primeiro o Cipriano mandou uma mensagem aqui. Precisamos dar apoio à greve dos servidores do IFAM para que o MGI, é o Ministério da Gestão, né, da Externo, dê andamento à sua proposta de plano de carreira. É isso aí. Eu estou a favor, viu, Cipriano, da greve, do plano de carreira. Teve uma audiência pública que Sâmia comandou junto com a Érica Cocai na Câmara dos Deputados. Eu não pude ir porque foi o dia da CCJ, do tapetão ramagem, mas a gente assinou o documento lá dos parlamentares. Enfim, estamos juntos. Legal. Fernanda, em 315 deputados. E aí é interessante porque rompeu-se a fronteira da extrema-direita para se chegar ao centrão, fizeram a Câmara aprovar aquele absurdo que buscava suspender o processo de a liderança golpista lá no STF. Aí o Hugo Mota vai e agora entra com o STF derrubou, o Hugo Mota entra com recurso. A gente está vivendo um ensaio ou uma pré-crise institucional? Eu acho que sim, porque tem, né, uma crise pesada. Eu acho que tem uma combinação aí, claro, da extrema-direita, que é contra as investigações golpistas e tudo que o Supremo tem feito para debelar o núcleo golpista do 8 de janeiro. Inclusive, parece que tem novidades, né, no plano de assassinato do Lula Alckmin. Eu não li a matéria, mas estão anunciando que tem novidades. Estava falando no Bom Dia Brasil agora de manhã. A gente mostrou aqui, é um delegado da Polícia Federal, que já está, inclusive, no inquérito, já foi, é um dos elencados ali, já é réu, né, no inquérito, e que ele apareceu, né, porque a Polícia Federal continua investigando, continua fazendo perícia e tudo. Então, apareceu no WhatsApp dele um áudio em que ele diz que estava pronto, Vladimir Soares é o nome dele, para prender o Alexandre de Moraes, mas não apenas o Alexandre de Moraes, outros ministro do Supremo, e no áudio ele fala que se precisasse matar, era para matar todo mundo, e reclamando do Bolsonaro, que o Bolsonaro estava mole demais. Então, tá. Mais um golpista. Pegaram mais um. Bom, está para chilindurar também. Mas tem esse pano de fundo, né, dos golpistas, e tem o outro pano de fundo, que é o Centrão preocupado com o orçamento secreto, porque quer de novo retomar, e eles fizeram uma lei para inglês ver, né, mas igual retomar os parâmetros sem rastreabilidade dessas emendas que financiaram corrupção, uma coisa escandalosa, e por outro salvar a pele, né, de políticos que sejam pegos nesses esquemas. Então eu acho que foi isso que juntou os 315 votos, né?
a tal impunidade parlamentar, né, a ideia de preservar o Ramagem, mas também uma autopreservação do Centrão. E aí esgarça um pouco essa crise institucional, que é o que o bolsonarismo queria, né, ao botar para votar a sustação da ação penal em todos os crimes que o cara cometeu, inclusive antes dele ser deputado. Gente, olha, digamos, um deputado, hoje, 2 anos atrás, o cara, sei lá, pessoa, mulher, furtou, roubou alguma coisa, responde algum processo penal. Sem ser, tipo assim, nem se aplica, porque teoricamente a impunidade parlamentar seria apurações, votos, fala que seria um instrumento para preservar os mandatos na democratização, quando na ditadura civil-militar os deputados eram caçados por discurso que faziam contra o regime. Então, quando tem a Constituição, tem esse sentido de preservar, eu imagino, né, constituinte, claro que ali já devia ter um sentimento de corpo dos corporativistas do sistema, mas assim, a Constituição fala, tem imunidade por seus atos, votos, declarações. Alguma ação penal, alguma ação criminal que não tenha nada a ver com o exercício do mandato, já não deveria ter imunidade parlamentar, o que dizer quando o cara nem era deputado, como é o caso do Ramagem, né? Então, é tão estapafúrdio, mas de qualquer maneira foi usado esse caso do Ramagem para juntar esses dois interesses e exacerbar esse tema da crise institucional. Você precisa sair agora às 10 horas da manhã? Preciso. Uma agenda? Então, não quero deixar de tocar nesse assunto, que inclusive é a nossa manchete hoje, que cresceu muito, e a conversa aqui em Brasília é que na volta do Uruguai, né, o presidente Lula foi lá para o enterro do Pepe Mujica, ele vai convidar o Boulos, então, para a Secretaria-Geral, para o Ministério, né, Secretaria-Geral da Presidência da República, aí sexta, sábado, domingo, segunda, estaria na bica para isso acontecer. Ontem conversei bastante, a gente não conversou, mas falei com bastante gente no PSOL, o zoom estava realmente muito grande, um anúncio meio que informal do grupo do Boulos, de que de fato está finalizando, e ontem, 9h10 da noite, saiu essa nota da sua corrente, né, do MES, Movimento de Esquerda Socialista, dizendo o seguinte, ele pode ser ministro, mas tem que se licenciar do PSOL. O que eu vi é que está um bololô, está uma crise grande interna no PSOL em relação a esse tema. Explica para nós o que está rolando. Primeiro, bom, tá bem, eu poderia dar minha opinião também, né, da caracterização sobre o movimento do Lula, sobre o PSOL e sobre o próprio Guilherme Boulos, né? Mas, enfim, isso fica para outro momento. É evidente que o Guilherme Boulos deve se licenciar do PSOL pela própria resolução que o partido votou. Quando teve a eleição do governo Lula, tu lembra bem, nós entramos numa discussão interna pesada no PSOL sobre qual a relação que o partido deveria ter com o governo, sendo um governo de conciliação de classe, portanto, né, nem se deveria cogitar compor, e ao mesmo tempo sendo uma situação política distinta de outros momentos, que tu tem uma extrema-direita organizada, portanto, né, uma definição de oposição de esquerda não seria adequado, mas ao mesmo tempo a independência política é necessária do ponto de vista da preservação dos partidos e dos interesses da classe trabalhadora frente ao governo, né? Tu lembra bem, nós fizemos todo esse debate, na época saiu a resolução do partido, tem várias cláusulas, uma delas diz que o pessoal não compõe cargos no governo federal, né, não vai compor o governo, etc., aceita a exceção da Sônia Guajajara pela relação com o movimento indígena e mais a indicação da PIB, mas é bem claro, bem explícito nisso. Na época nós, inclusive, falamos, isso foi uma vitória do nosso campo político, coisa que o grupo majoritário do pessoal negou, dizendo que era o que eles queriam. Agora, eles têm que cumprir a resolução, e para cumprir a resolução, o Boulos tem que se licenciar. Ponto. Vão mudar a resolução? Bom, seria uma capitulação enorme, mas é o que está na resolução partidária de dezembro de 2022. Boulos precisa se licenciar se quiser ser ministro do governo Lula, porque o pessoal não compõe cargos no governo. Isso é evidente. E a nota do mês é uma nota muito correta, porque faz esse resgate e faz o resgate da importância de ter independência, autonomia, e óbvio que se tu fortalece ou, enfim,
compõem ainda mais o governo com a presença do Guilherme Boulos, a pressão sobre a bancada é de manter as votações do governo, perder totalmente a independência, né? A pressão sobre a votação dos parlamentares, sobre o partido, que é virar uma linha auxiliar, né, do governo e não um partido independente, que, óbvio, faz unidade de ação, porque aí o que me irrita é que eles, porque eu comecei assim, que eles fazem um arremedo da nossa posição, né? Poxa, o mês... Nós somos campeão de fazer unidade de ação para enfrentar a extrema-direita, que foi o papel da Sâmia na CPI do MST, o que foi meu papel agora no enfrentamento ao Ramagem na CCJ. Nós somos campeão de fazer unidade de ação com o governo, ir para cima, ir para porrada, no sentido de defender a investigação, né, e preservar o governo frente a qualquer ataque golpista. Agora, isso não pressupõe não tem independência para votar contra um arcabouço, para fazer a crítica na corrupção do INSS, dizendo o governo tem que ter um papel decisivo, para criticar a maior taxa de juros que eles aumentaram a semana passada, e aí não foi o Campos Neto, entendeu? Agora já é o Galípolo. Então, sabe, que a gente sabia, era parte da agenda econômica do governo. Mas, Fernanda, a nota do mês, ela aborda uma questão que parece interessante, que é relevante. Se Boulos vai para a Secretaria-Geral da Presidência, não é qualquer cargo, ele está indo para o núcleo do poder, né? Ele está indo para dentro do Palácio do Planalto, não é um ministro lá no final da esplanada, não, ele está no núcleo do poder, está no Palácio do Planalto. Cria uma questão, se ele vai como dirigente do PSOL, o PSOL, na prática, não pode mais votar contra o governo, que é o que acontece com o PT, com o PCdoB, com outros partidos. Isso vai criar um conflito interno grande, né? Claro, das duas uma. É isso que tu falou, né? Que a nota aborda, ou é uma composição que enfraquece o próprio governo, mesmo a gente, né? A gente tem princípios, a gente é contra a conciliação e contra participar de governo, mas se o cara tá lá e o partido, né, teoricamente é base do governo, tem que votar com o governo, né? Por isso que o pessoal não pode ser base. Eu não estou dizendo que não pode ser base justamente por isso, porque senão é uma coisa absurda, né? Então a pressão sobre o pessoal é grande. Por isso que o correto é ele se licenciar do governo. Outra coisa o futuro da esquerda, as novas lideranças, que poderia ser um debate. Eu, como Fernanda, gostaria de fazer essa reflexão, nessa ideia de que nada cresce, né, no entorno do próprio Lula, etc. Eu acho um certo abraço de urso, pessoalmente falando aqui, né, no sentido do próprio pessoal, cláusula de barreira, tudo que tem pela frente, né, no sentido político, numa situação delicada, né, para os partidos da classe, né, de vencer cláusula de barreira, etc. Mas o Boulos quer, né, compor o governo a todos os movimentos que fazem, e ele sempre fez um posicionamento muito alinhado com o governo. Vocês sabem, acompanham as nossas brigas públicas, nossos debates, nossas divergências, né? Então, por isso que o debate não é se ele deve ir ou não, que é óbvio, né? O mês não indicaria nenhum dos seus para estar na secretaria do governo. O correto seria não estar no governo. Mas se ele for, ele tem que se licenciar do pessoal. Acho que é isso que a nota do mês fala com toda clareza, com toda firmeza, por uma questão de princípio, por uma preservação do pessoal, para ser coerente com a resolução de 2022 que a gente acumulou e conseguiu com a luta política, né, dentro do partido, aquela formulação. Agora, ele para o governo seria rasgar essa própria formulação. Então, ele deve se licenciar. E aí, sim, se quiser, a Secretaria-Geral do governo. avaliação que há dentro do PSOL, inclusive fora do PSOL, é de que esta ida eventual do Boulos para o Ministério seria o primeiro passo para uma federação do PT com o PSOL. É isso? Eu acho que pode ser o que essa turma do campo majoritário do partido pensa, né, atua. Que o Lula atua para não ter nenhuma alternativa além do próprio PT, e olhe lá, né? Isso eu não tenho dúvida. Porque né? Enfim, isso é evidente. Mas que o PTL, ou seja, a corrente, os setores do PTL, ventilam essa possibilidade de uma federação com o PT e com o PCdoB, para mim, inquestionável. Eles dizem que não, né? Mas inquestionável que tem um setor do pessoal que quer subordinar o nosso partido a ser uma linha auxiliar, né? Um puxadinho do PT, como sempre a Luciana Genro.
Fernanda, obrigado. Beijo, querido. Um beijão, obrigado demais. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau.